Olá, estudantes da segunda série. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, para a gente retomar alguns conteúdos sobre história do Paraná, falar aí da ocupação do território paranaense. Esse território, né, você que nasceu no estado do Paraná, você que escolheu o estado do Paraná para ser aí a sua morada, para ser o seu estado. Vamos entender um pouquinho a ocupação do nosso território, dos nossos 399 municípios que compõem o estado do Paraná, seus mais de 11 milhões de habitantes, desse mosaico étnico que é o estado do Paraná. Olha aqui o nosso objetivo: solidificar os conteúdos trabalhados a partir do eixo de história do Paraná. É claro, você sabe disso, né? Da presença dos povos originários no território paranaense. Os indígenas ocuparam os nossos territórios há milhares de anos, né? Já estavam aqui quando os portugueses chegaram e iniciaram o processo de colonização. Então, os primeiros habitantes do estado do Paraná, os indígenas, né? E a história do Paraná, ela é contada pela história de ocupação do seu território. São mais de 200 mil quilômetros quadrados, me desculpem, né? Com as mais belas paisagens do litoral paranaense, a Ilha do Mel, até o oeste paranaense com as cataratas do Iguaçu. Nós vamos encontrar aí belas paisagens do nosso estado, né? E aí é formado, né, um dos solos mais férteis do mundo, né, principalmente no norte do Paraná, o norte pioneiro. Nós vamos ter um dos solos mais férteis do mundo e esse mosaico étnico que forma o estado do Paraná. Da matriz indígena, do português, do africano que veio para cá para ser escravizado e de ondas imigratórias do século XIX, do século XX e ondas imigratórias da atualidade formam aí essa multiplicidade étnica do estado do Paraná. E aí eu te convido a conhecer um pouco dessa história do estado do Paraná. Olha só, pessoal, ali por volta do século XVII, uma notícia se espalhou pela colônia, a descoberta de ouro no território paranaense. Vou te contar uma coisa: se o Tratado de Tordesilhas, aquele tratado assinado por Portugal e Espanha lá no ano de 1494, ele tivesse sido seguido à risca, o território que, por exemplo, hoje está localizado na cidade de Curitiba, pertenceria à Espanha. A notícia que encontraram ouro no litoral paranaense intensificou a ocupação do território do litoral pelos portugueses, que vão subir a serra em busca de ouro e ocupar as regiões de Curitiba em região metropolitana de Curitiba, né? Então, olha só, onde havia ouro e prata, havia o interesse do colonizador. Rapidamente, várias expedições saíram em busca dessa terra tão rica do Eldorado, né? Com a novidade do ouro, muita gente se deslocou de outras regiões da colônia para a região do litoral paranaense. E nós vamos ter essa ocupação se iniciando aqui, ó, Paranaguá, que é o município mais antigo do estado do Paraná, e aqui a Ilha da Cotinga, onde esses grupos começaram a se estabelecer, primeiro na ilha, vêm para o continente e posteriormente sobem a Serra do Mar, chegando aí em Curitiba e região metropolitana de Curitiba. Então aqui o mapa da Ilha da Cotinga, mais ali a Ilha do Mel, né, uma das belezas do litoral paranaense, e aqui a Baía de Paranaguá, onde nós vamos encontrar o Porto de Paranaguá, um dos portos mais importantes do continente americano. Então aqui, ó, a Ilha da Cotinga é considerado o primeiro território paranaense habitado pelo europeu, nosso marco zero, né? O início da nossa ocupação. A ilha, ela é um ponto turístico, né? Podendo ser encontrada aí, né, as ruínas dessa ocupação do território paranaense, como, por exemplo, as ruínas da Capela Nossa Senhora das Mercês, construída no século XVII, no ano de 1677, na Ilha da Cotinga.
Quando os colonos passaram a habitar o continente, ali a região de Paranaguá, construíram uma nova igreja em Paranaguá, abandonando a igreja da Capela Nossa Senhora das Mercês, que aí atualmente tem mais de 300 anos, né? Então aí as ruínas da capela. E aqui eu tenho uma atividade, olha só, qual a importância do ciclo do ouro para a ocupação do território paranaense? Responda a atividade, a gente faz a correção juntos. Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Qual a importância do ciclo do ouro para a ocupação do território paranaense? Olha só, né? A política mercantilista portuguesa, aquela política da Idade Moderna, ela tinha como objetivo encontrar metal precioso no Brasil. Afinal de contas, segundo a política mercantilista, a riqueza de uma nação estava pautada no acúmulo de ouro e prata. Quando a notícia que havia ouro no sul do Brasil se espalhou, Portugal logo iniciou a ocupação do território paranaense, no local onde hoje se localiza o município de Paranaguá, especificamente a ilha da Cotinga. Primeiro habitaram a ilha, posteriormente os portugueses vieram para o continente e habitaram a cidade de Paranaguá.
Ao longo da sua história, o Paraná vai receber ondas de imigrantes, né, que vão aí contribuir com a composição étnica do estado do Paraná, contribuir com o desenvolvimento econômico do estado do Paraná. Dentre esses imigrantes, né, os imigrantes italianos, né, muito comum no sul do Brasil a imigração italiana e a imigração alemã. No Paraná não vai ser diferente, né? Nós vamos ter aí um grande processo de imigração de italianos, principalmente no século XIX, né? O Brasil passa a trocar a mão de obra africana escravizada para uma mão de obra imigrante, né, dentro de um contexto de desenvolvimento que ocorria não só no Brasil como no mundo todo, e nós vamos ter a entrada desses imigrantes. E aqui, essa foto de imigrantes italianos na região de Curitiba. Inclusive, na cidade de Curitiba existe um bairro chamado Santa Felicidade, que é um bairro típico italiano, inclusive é um ponto cultural da cidade de Curitiba, o bairro de Santa Felicidade. A imigração vai funcionar de uma certa forma com que cada núcleo tinha um destino definido, né? Um núcleo ou as colônias nos arredores de Curitiba, em Campos Gerais, em Ponta Grossa, Lapa ou Palmeira. Formavam-se esses núcleos e esses colonos acabavam indo para esses núcleos, né? A realidade, pessoal, do que foi, né? Vendia-se um sonho na Europa quando chegavam aqui. Esses imigrantes enfrentavam, né, o trabalho árduo, desbravavam matas, trabalhavam, né, do nascer ao pôr do sol, com o objetivo de recomeçar a sua vida, né? E eles enfrentavam toda sorte de dificuldade quando chegavam aqui no Paraná, né? A falta de conhecimento de território, do idioma, né, da localidade, tudo isso era enfrentado por esses imigrantes que não desistiram e vão permanecer aqui no estado do Paraná, né? Aqui, por exemplo, uma colônia polonesa, né, na cidade de São José dos Pinhais, cidade da região metropolitana de Curitiba, a colônia Murici, que preserva suas culturas polonesas, né? Ao lado da colônia Murici vai existir a colônia Mergulhão, que é uma colônia de italianos, né? Então, no município de São José dos Pinhais, nós vamos ter a colônia Murici, vamos ter a colônia Mergulhão e outras colônias na área rural do município de São José dos Pinhais, que vai trazer para a gente a historicidade sobre esse processo de imigração. Aqui os primeiros colonos, né, que vão chegar aqui no Paraná por volta do século XIX, eles foram ficando aqui, escolhendo o Paraná e formando, né, esse mosaico étnico, né, que vai se completar no século XX com a chegada de holandeses, russos, alemães. No século XXI, venezuelanos, haitianos, sírios, né, que vêm para o Paraná, escolhem o nosso território para recomeçar a sua vida, né? Aqui, a imigração japonesa, né? Lá na cidade de Maringá, nós temos um parque, né, que é o Parque do Japão. Na região de Maringá, nós vamos ter uma das maiores colônias de japoneses. Os japoneses que tiveram a sua imigração para o Brasil no ano de 1908. E a região da cidade de Maringá, uma das maiores colônias de japoneses do Brasil. A gente tem um parque, né, o Parque do Japão, em homenagem à imigração japonesa, né? E aqui uma atividade, olha só, escreva um parágrafo sobre o processo de imigração das diversas etnias para o estado do Paraná. E a gente corrige a nossa atividade juntos.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Escreva um parágrafo sobre o processo de imigração das diversas etnias para o estado do Paraná. Olha só, né? Desde o século XIX, o nosso território, o território paranaense, recebe ondas de imigração. Em um primeiro momento, grupos de europeus chegaram ao nosso estado em busca de melhores condições de vida. Recentemente, devido à crise humanitária, infelizmente às guerras, né, o Paraná recebeu imigrantes haitianos, sírios, venezuelanos e também de outras nacionalidades. Beleza? Aqui um pouquinho da nossa cultura, gente, dentro do cancioneiro paranaense, das nossas canções, grandes compositores como Bento Mossurunga, né? Bandas que fizeram sucesso aqui no estado do Paraná e no Brasil todo, nós vamos ter aí uma dupla, né, que faz parte do patrimônio cultural do Paraná, que é uma dupla que ficou conhecida como Nhô Belarmino e Nhá Gabriela, autores de um sucesso até hoje cantado nas vozes de vários artistas, que é a música As Mocinhas da Cidade, que teve a sua gravação lá na década de 50, né? Foi um sucesso a música As Mocinhas da Cidade, faz parte do cancioneiro paranaense. Eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu ou ainda escuta essa música, né? Em alguma festa, né? Familiar, religiosa, a gente vai ter a música As Mocinhas da Cidade, né? Ali uma foto da Nhá Belarmina e do Nhô Belarmino e da Nhá Gabriela, né? A foto aí dessa dupla que muito orgulhou e ainda orgulha, né, na sua memória, a música paranaense. E em homenagem ao Nhô Belarmino e à Nhá Gabriela, na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, a gente tem uma fonte monumento que presta uma homenagem à dupla e que presta uma homenagem à letra da música, né? Então tem essa fonte monumento, a imagem, né, a foto dos dois e a letra cifrada, né, da música As Mocinhas da Cidade. Se você não conhece essa bela composição, essa bela canção do cancioneiro paranaense, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo e você vai ser direcionado, né, para a música As Mocinhas da Cidade, vai conhecer ou vai relembrar essa música que faz parte da cultura do Paraná. Não deixe, portanto, de apontar a câmera do seu celular para o QR Code e poder, então, ouvir a música As Mocinhas da Cidade, né? E eu trago aqui para vocês uma atividade baseada nessa letra, né? Nessa história, nessa dupla, Nhô Belarmino e Nhá Gabriela, né? Na fonte As Mocinhas da Cidade está escrito, lá na fonte monumento que nós acabamos de ver, homenagem de Curitiba, a canção popular que já é clássica, memória perpétua na alma do nosso povo, da alegria de Salvador e Júlia, Graciano, os nossos encantados Nhô Belarmino e Nhá Gabriela, glória da Rádio Guairacá e da música popular local. E daí eu trago a pergunta para você: qual a importância da cultura para um povo? Não deixe de responder a atividade e a gente faz a correção juntos.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade. Qual a importância da cultura para um povo, né? Trago aqui uma possibilidade de resposta, porque é uma resposta que nos permite trabalhar aí, né, várias vertentes e trazer tantos elementos que possam, né, justificar a importância da cultura para um povo, né? É através da cultura que um povo estabelece a sua identidade. Esta manifestação cultural, ela pode acontecer de forma material ou imaterial. Quando a gente fala do barreado, do pinhão ou da araucária, dos regionalismos linguísticos, como vina, piá, penal e tantas outras palavras, nós nos identificamos como um povo paranaense. Pessoal, aqui as nossas referências de aula e eu agradeço a tua participação. Fique bem, se cuide e até mais!